Orientações sobre localização e construção de instituições arquivísticas. O prédio de um arquivo municipal deve ficar em local de fácil acesso pelo público, porém distante de elementos que possam representar risco para a segurança ou preservação dos documentos. A qualidade do solo, a regulamentação urbanística e as propensões climáticas deverão orientar o projeto arquitetônico de um edifício para arquivo, objetivando preservar e dar acesso aos diferentes tipos de materiais que constituem os acervos documentais. O terreno destinado à construção de um edifício para arquivo deve ser seco, livre de risco de inundação, deslizamentos e infestações por insetos, cupins e brocas. Devem ser evitadas áreas propensas a perigos para a segurança e a preservação dos acervos, tais como zonas pantanosas, rios ou locais sujeitos a inundações, terrenos e subsolos úmidos, regiões de fortes ventos e tempestades, regiões com resíduos arenosos, proximidade com indústrias que liberam poluentes, proximidade com usinas químicas, elétricas e nucleares, proximidade com linhas de alta tensão, proximidade com entrepostos de materiais inflamáveis e explosivos, terminais de tráfego aéreo e terrestre e áreas de intenso tráfego sujeitas a trepidação, ruído e poluição. Outros fatores importantes são as condições de resistência a cargas e a necessidade de expansão, esta não só vinculada às limitações do terreno, como também às limitações legais de uso, de alterações e adequações, muitas vezes impostas aos edifícios tombados. Na maioria das vezes, a opção encontrada é o aproveitamento de edifícios construídos para outras finalidades. A adaptação poderá ser uma solução, desde que sejam observadas as necessidades básicas de um arquivo. Porém, as adaptações podem se tornar muito dispendiosas, inclusive a médio e longo prazo, por questões de funcionalidade. Recomenda-se que seja realizado previamente um estudo minucioso de custo e benefício, quando da construção de um novo prédio ou da utilização de um já existente para a guarda de acervos documentais. Sempre que houver a possibilidade de se adequar, complementar ou reformar instalações para um arquivo, é importante observar, na medida do possível, as recomendações pertinentes ao planejamento e à construção de novas instalações, com vistas a incorporar melhorias operacionais e econômicas. Uma construção especialmente planejada oferece melhores opções para a utilização funcional dos espaços e para a previsão de expansão, visto que a documentação tende a crescer de volume com o passar do tempo. No caso de novas construções, recomenda-se que antes da elaboração do projeto sejam solicitados estudos sobre as condições do terreno. Tanto no caso de uma nova construção, quanto no caso de aproveitamento de um prédio, devem ser observados os seguintes requisitos: área suficiente e condições de expansão, resistência estrutural a cargas e condições de termoestabilidade, aeração e climatização. Os espaços menores e compactos são mais eficientes quanto à manutenção das condições ambientais necessárias à preservação do que as construções amplas com grandes vãos ou abertas. A construção subterrânea não é recomendada pelas condições de umidade que geralmente apresentam nossos solos. Ela gera inúmeros riscos relacionados a infiltrações e infestações de pragas. Além disso, a manutenção e os custos de condicionamento de ar são muito elevados quando há excessiva umidade. Em um solo mais propenso à umidade, uma boa solução é a construção sobre pilotis, de modo a impedir a migração da umidade por capilaridade para as paredes. Os pilotis servem também como proteção contra os roedores e térmitas que proliferam nesse tipo de solo. Já a localização do edifício no terreno, aliado a detalhes construtivos, pode contribuir para a estabilidade térmica do ambiente interno. Por exemplo, as fachadas com maior número de aberturas devem ficar posicionadas para o lado de menor insolação e aquelas mais expostas às radiações solares exigirão soluções de isolamento térmico e ventilação natural. Uma boa alternativa nesse sentido é um projeto paisagístico
com vegetação que ameniza a temperatura. Ele deve prever, entretanto, as espécies de plantas mais adequadas e a distância necessária dos elementos construtivos para evitar riscos e problemas, tais como raios, térmitas tanto as de madeira seca como as de solo, raízes danificando elementos construtivos e concentrando excessiva umidade no solo, galhos e frutos que ao caírem danificam telhas e obstruem calhas, e sobreamento de paredes, gerando acúmulo de umidade e crescimento de micro-organismos. Como prevenção contra as térmitas, pode-se também fazer uma barreira química subterrânea em volta do prédio. A escolha de materiais de construção, de acabamento e de equipamentos deverá obedecer a rigorosas especificações de segurança contra acidentes, agressão ambiental ou biológica e assegurar boa conservação. Os materiais usados para construção e revestimento devem ser escolhidos pelas suas características de durabilidade, isolamento de calor e umidade. As paredes externas devem ser espessas para retardar a passagem do calor. Os revestimentos internos devem ser de cores claras por sua capacidade de proporcionar isolamento contra calor e umidade, bem como facilitar a limpeza e conservação. Devem também ser isentos de formaldeídos e outros químicos poluentes em sua composição e apresentar resistência contra fogo. As fachadas devem ser tratadas com substâncias repelentes à água e com cores claras de propriedade reflexiva, influindo na redução do calor interno nos locais de clima úmido. No caso dos pisos, recomenda-se revestimentos laváveis do tipo industrial ou cerâmico, como forma de prevenir o acúmulo de poeira. Extensas superfícies externas de vidro são desaconselhadas, porque não protege os acervos das variações climáticas externas, além de promover o efeito estufa. O uso de madeira não é recomendado, mas quando for indispensável, a madeira deverá receber tratamento preventivo contra insetos e fogo. As fundações devem ser projetadas para evitar a absorção de umidade por capilaridade. Entre outros materiais de boa aceitação, podemos citar pedra, tijolo, cerâmica e aço. As janelas devem ter boa vedação, mas permitir a sua abertura para ventilação natural quando necessário. Onde não há climatização, elas devem permitir uma boa aeração e ao mesmo tempo serem dotadas de proteção contra a entrada de insetos, utilizando-se telas de trama pequena e radiações solares, instalando-se persianas e filtros. As portas das oficinas e laboratórios devem ter 1,40 m de largura para permitir a entrada de transferência de grandes equipamentos. Já portas corta-fogo devem atender às normas vigentes com proteção retardadora de calor pelo menos 1 hora. Mesmo considerando os efeitos benéficos da luz solar como agente microbicida, o acervo deve ficar protegido de suas radiações. Por isso, recomenda-se limitar a área de aberturas a 20% das áreas da fachada. As aberturas não podem ser feitas em paredes voltadas para o lado de maior aporte energético, leste-oeste, devendo-se evitar ao máximo as aberturas em direção aos ventos úmidos. As coberturas inclinadas se adaptam melhor aos climas com forte insolação e precipitações volumosas. No caso das lajes de cobertura, recomendam-se tratamentos de impermeabilização e isolamento térmico. O emprego de cores claras sobre a cobertura reforça a reflexão das radiações solares. Para se obter um bom isolamento térmico em relação às condições climáticas externas, deve-se prever um afastamento entre o último andar e o telhado, além da utilização de revestimento com material termoisolante que seja à prova de fogo. A impermeabilização de áreas de cobertura é muito importante, pois evitam-se problemas de vazamento que poderiam comprometer a segurança do acervo.
created using Powtoon.